Olá amigos, estamos aqui também inaugurando esse espaço virtual para os estudantes, pais, enfim, amigos do espanhol dos primeiros anos. Então vamos lá. Nossa avaliação mensal vai ter algumas pautas, vou desviar um pouquinho o olhar que eu estou aqui com a minha pauta aqui na outra tela, então por favor não pensem que é má educação. Nós vamos começar com interpretação de texto. Interpretação de texto sempre vamos tentar resgatar entendimentos, vocabulários, informações que um texto possa nos oferecer em espanhol, obviamente. Ter perguntas, etc. O segundo ponto da pauta será sobre complementos diretos, indiretos e pronomes complementos diretos e indiretos. Então vamos lá. Quando nós falamos de de complementos diretos, estamos falando de complementos verbais. E já deixo claro que estou falando em português, as aulas são em espanhol, mas é mais para dar um apoio aos pais, enfim, ou quem queira dar um aporte aí no estudo da moçada. São complementos verbais. Então se eu digo Pablo, ou Pablito, né, como normalmente me chamam, Pablito compra frutas a los alumnos. Pablito compra frutas a los alumnos. Então a primeira tarefa é identificar o verbo. Nesse caso o verbo comprar. Comprar. Porque Pablito compra. Comprar. Pablo compra. Se compra, compra alguma coisa. Então essa alguma coisa, essa figura que denota essa alguma coisa que eu estou me referindo, nesse caso frutas, é uma figura gramatical que está colada ao verbo, diretamente ligada ao verbo. Então é um complemento desse verbo direto. E se compra algo a alguém, então esse alguém, nesse caso da frase, seria a los alumnos. Los alumnos estão conectados indiretamente com o verbo. Por lo tanto, se chamam de complementos indiretos. Então temos na estrutura o verbo, um complemento direto e um complemento indireto. Até aí tudo bem. Na frase já está pronto. Pablito compra frutas a los alumnos. Mas se eu quero reiterar essa frase, mas não quero ficar repetindo a mesma frase, não fica poluída, contaminada. Pablito compra compra frutas a los alumnos, porque a los alumnos les gusta que Pablito le compre frutas, porque Pablito quando compra frutas, etc. E esse festival de redundâncias, e esse festival de reiterações, esse festival de pleonasmos, que a gente gostaria de evitar para não poluir o texto da produção. E qual a solução? Se a gente quer repetir a frase. Então a solução seria transformar esses complementos diretos e esses complementos indiretos em pronomes complementos, direto e indireto. E aí substituí-los. Então, como seriam esses pronomes? É aí que está o grande detalhe. Eles podem nos enganar e temos que ter muito cuidado. Essa é a minha dica, por favor, muita atenção. Reparem só. Pronomes complemento direto, ou pronomes complemento direto. Lo, la, los, las. Repito, não se percam pelo nome. Lo, la, los, las. Caramba, mas isso é muito parecido com os artigos definidos. El, la, los, las. Puxa, e como eu sei diferenciar um lá do outro? Fácil. Porque os artigos acompanham substantivos. El libro, los estudiantes, las chicas, la flor. Acompanham substantivos. Já os pronomes complementos diretos acompanham o verbo. Já temos uma diferenciação. Então, se estamos falando de que Pablito comprou frutas, frutas é feminino, las frutas.
Plural, las. Então, naturalmente, nosso pronome complemento direto, não complemento direto, porque o complemento direto é frutas, o pronombre complemento direto, o pronome complemento direto, seria las. Las, o pronome complemento direto, que, ao contrário do complemento direto, não vai depois do verbo e sim antes, para substituí-lo. Então, diria, se eu quero substituir o complemento direto. Pablito las compra a los alunos. Obviamente que essa frase anterior já sabemos que ela existe. Não podemos começar uma frase com um pronome complemento direto. Então, tendo claro isso, eu diria que Pablito las compra a los alunos. Esse las compra, esse las, se refere a quem? Às frutas. Se eu quero substituir, nesse caso também, o complemento indireto, mas um detalhe, a frase pode ficar sem complemento indireto. Pablito compra frutas, mas não pode ficar sem complemento direto, senão ficaria complicado. Pablito compra a los alunos, ficaria incoerente. Então vamos ao ponto. O complemento indireto ele se substitui por pronomes complementos indiretos, que são me, te, le, nos, os, les. Olha como são parecidos com os pronomes átonos. Me, te, se, nos, os, se. Me, te, le, nos, os, les. Me, te, se, nos, os, se. São muito parecidos. Então vamos lá entender. Como já disse, é o pronome complemento direto para substituir o complemento direto. O outro é um pronome para ação reflexiva. Me peino, penteio, ou seja, a quem? A mim. Me levanto, levanto quem? A mim. Então o pronome átono tem a função reflexiva. O outro tem a função de substituição do pronome complemento. Então, se estamos falando a los alumnos, então estamos falando que eles são terceira persona, sim, de plural. São ellos. Então, se é terceira persona de plural, então qual seria o pronome adequado? Les. Então, se eu quero substituir somente o complemento indireto da frase, ficaria dessa maneira. Pablito les compra fruta. Ou frutas, perdão, então plural, las. Pablito les compra frutas. Esse les é o pronome complemento direto que vai na frente agora do verbo. Posso trocar, ou melhor dito, substituir ambos? Pode ser. Seria Pablito se las compra. Por que se? Para não gerar uma cacofonia ou cacofônia. Le las compra. Ficaria esquisito. Então por isso que para não ter esse tipo de... E o espanhol já faz muitas mudanças durante o caminho, podemos explicar algumas, que por motivos fonéticos se muda a grafia. Então quando nós falamos das três possibilidades de mudança dos pronomes da frase Pablito compra frutas a los alumnos, se eu quero substituir o complemento direto, seria Pablito las compra a los alumnos. Se eu quero substituir por um pronombre complemento indireto, Pablito les compra frutas. E se eu quero trocar as duas, seria Pablito se las compra. Essas seriam as três possibilidades de mudanças por pronomes complemento. Também podemos ver aqui o seguinte. Estamos falando aqui sobre verbos compostos e verbos simples. Verbos compostos e verbos simples, estamos falando de forma verbal. Verbos compostos são sempre compostos pelo verbo haver, mas, ou haber em espanhol, né? Mas um verbo em particípio. Me explico. Pretérito perfeito.
é o presente do verbo haver. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han, más um verbo em particípio. Yo he cantado, seria verbo, pretérito perfeito do verbo cantar. Tú has cantado, él ha cantado, nosotros hemos cantado, etc. E existe um outro verbo que é o pretérito plusquamperfecto, que sempre nos dá a informação de uma ação que fizemos antes da ação principal do passado. Por exemplo, havia comido pizza antes de ver a película. A opção principal é ver o filme, ver a película. Mas informo que antes havia comido pizza. Havia comido. Pretérito perfeito, perdão. Pretérito perfeito del verbo haber. Perdão, imperfeito del verbo haber, desculpa. Imperfecto del verbo haber, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais y ellos habían, más un verbo en participio. Entonces tenemos pretérito perfecto del verbo haber, formado pela composição do verbo haver em presente de indicativo, mais um verbo participio. E depois temos a presença de um pretérito imperfeito do verbo haver, mais um verbo em participio, formando o pretérito plusquamperfeito. Essa é as duas modalidades de verbos compostos. Em espanhol também temos, quando falamos de pretéritos, temos mais dois pretéritos interessantes, um que é o pretérito indefinido e outro o pretérito imperfeito. Pretérito indefinido. Pretérito indefinido é uma ação que foi realizada no passado e foi concluída. Eu comi chocolates. A informação que eu estou dando é que eu comecei a comer e terminei de comer. E o pretérito imperfeito é uma ação que nos denota uma interrupção. Eu comia chocolates. Quero dizer, fui interrompido. Não como mais. Ou deixei de comer. Se eu cantava, quer dizer que em algum momento parei de cantar por um motivo alheio à minha vontade. Eu cantava. Por isso que é pretérito imperfeito. Dois tempos simples. Imperfeito e indefinido. Dois tempos compostos. Composto sempre, como eu já disse, verbo haver, mais um verbo em particípio. E o verbo haver tem que estar conjugado. Por último, nós vamos ver e vamos trabalhar a questão do modo indicativo. Modo, sabemos que verbo se divide em três partes: forma, tempo e modo. Quando nós falamos de modo indicativo, nós falamos de uma ação indiscutível, inquestionável. Por exemplo, estou hablando por videocâmera. Verbo estar. Estou quando? Agora. Ahora mesmo, em espanhol. Estou. Presente. Não dá para discutir esse fato. Estou, de fato, falando por videocâmera. Portanto, o modo e a conjugação do verbo reflete uma ação de algo indiscutível, portanto, o modo indicativo. Modo subjuntivo denota vontades, desejos, possibilidades, hipóteses, etc. E imperativo são três comandos fundamentais, que é ordens, conselhos e instruções. Acho que é basicamente isso. Um grande abraço. Qualquer dúvida me mandem um e-mail, estou aqui aguardando. Abração.